perdoe-me por não ouvi-lo. Eu creio que seja aceitável ingerir os alimentos envenenados ao prolongar a minha vida sem amor. Desabafou Raquel. Natanael havia dissipado muita energia, precisava se recompor, tensionando observá-la de longe no fito de protegê-la, sem deixar que a sua presença fosse notada, sendo breve em suas explanações. O meu tempo é restrito, portanto, ouça-me com atenção. Deus traçou-me um destino, porquanto fui o responsável por minhas escolhas. Dentre elas, optei em dar a minha vida em troca da sua para que não a desperdiçasse com pensamentos infames. A vida é o seu bem mais precioso, lute por ela. As dificuldades surgidas em seu caminho terão a finalidade de testar a sua fé em Deus. Não desaponte. Em breve, não estarei presente ao seu lado como faço agora. No instante em que estiver a salvo, farei a minha travessia para o plano espiritual. Necessito fazê-la para que o meu espírito evolua com os aprendizados de minha última encarnação, desvencilhando-me das más energias obtidas durante esta mesma jornada. Por favor, não cometa as sandices em minha ausência. Sinto-me fraco. Natanael se dispersou pelo ar como uma nuvem de fumaça azul. Alimente-se das frutas. Asseguro que não lhe farão mal. Seguindo as suas instruções, a jovem apanhou somente as frutas, satisfazendo-se em poucos minutos perante a voracidade com que os deglutia. Absorta em pensamentos, ironizou o destino, agregado ao estranho fato de não temer a manifestação de um espírito, lembrando-se da sua infância, precisamente, dos seus pais que possuíam o hábito de contar histórias sobre os espíritos bons que transitavam na Terra com o propósito de nos auxiliar, detendo a sapiência dos espíritos traiçoeiros que sempre estarão no nosso encalço para nos atrapalhar. Um barulho foi ouvido, a jovem correu para a cama ao feito de simular o seu adormecimento. O Sr. Grant adentrou o quarto ao avistar a bandeja sem as frutas, aproximando-se, sacudiu-lhe bruscamente na ânsia de acordá-la. Sem escapatória, abriu os olhos como se ainda estivesse sonolenta. O que há? Onde estou? Estou zonza. Não me sinto bem, como uma exímia atriz. A cena foi convincente. Convicto da sua desorientação mental e enfraquecimento, o Sr. Grant se retirou com a bandeja em mãos, contrariado pela comida que não foi mexida ao deduzir que não fosse prudente forçá-la na ingestão de alimentos preparados com tranquilizantes, uma vez que já se encontrasse amortecida. Ao vê-lo sair, Raquel correu até a porta na esperança de que a esquecesse de trancar, todavia, o seu carrasco não cometeria o deslize de deixá-la escapar. Natanael testemunhou a sua dor, deixando-a expor os seus sentimentos através das lágrimas. As suas energias não eram suficientes para ampará-la. No entanto, havia outro espírito no quarto, aguardando a hora oportuna para agir. Natanael notou a sua presença sem a nada mencionar. Raquel, inesperadamente, esse mesmo espírito decidiu se comunicar. O que quer de mim? Assustou-se a jovem. Da última vez que nos falamos não havia temor em suas palavras. Tem medo de mim? Retrucou o espírito. Eu tenho medo do desconhecido. O seu espírito nunca se revelou a mim. O vejo apenas como um vulto. Raquel olhou ao seu redor à procura de Natanael sem localizá-lo. Porque sempre me orientou a não pisar em Stonehenge. Porque as lembranças ruins a abalariam e o pior estaria por vir. Eu acredito que fui sensato em minhas intuições. O espírito de William Turner retornou para persegui-la e dessa vez eu lhe garanto que não sairá impune, afirmou ao indagar-lhe, e está emocionalmente preparada para me ver. Sem resposta, acrescentou Natanael está ao seu lado. Ele não possui os fluidos para se manifestar, de certo não deixará que nada de mal lhe aconteça. O espírito conhecia a sua forte ligação com Natanael, dessa forma, ao citar o seu nome, recebeu seu aval. Vovô Antunes, por que não disse que era o senhor? Raquel se pôs a chorar. A forma manifestada da minha última encarnação, a vida da qual tivemos uma afinidade mútua, em que aprendemos a lidar com os nossos sentimentos,
proferiu ao denotar imediato da sua outra forma. Não pode ser. Raquel não acreditava na sua transformação. Reencarnamos com o propósito de aprendermos com os nossos erros, pois nos encontramos num mundo expiatório. Eu terei outras vidas em meu processo evolutivo para o resgate dos meus débitos com Deus, no anseio de me tornar um espírito puro e evoluído. Uma longa jornada a ser traçada, esclareceu o espírito. O Senhor tem razão, contentando-se com a encarnação pregressa que lhe foi ofertada a recordar, interrogou-lhe em tom brincalhão. Como eu deverei chamá-lo de agora em diante? Vovô Antunes ou Barão Murdoch? Me chame da forma que lhe for conveniente. Eu sei que será enunciado com carinho. O espírito alegrou-se em face da sua aceitação, demonstrando que não havia rancor em seu coração. Então, eu o chamarei de vovô Antunes, declarou entre sorrisos Raquel e ignorava o fato de haver uma explicação para suas visões, em que não se baseava no ato de desvendar os personagens da sua outra vida. De maneira inconsciente, ela pagava uma parte dos seus débitos reencarnatórios, considerados imprescindíveis para a evolução do espírito. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. O seu apoio ajuda o canal a crescer, e faz com que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 23. 2 semanas de aprisionamento, sem nada que a fizesse olvidar do seu triste infortúnio, não suportando a torturante solidão e os fingimentos executados a fim de enganar o Sr. Grant em relação ao seu real estado de saúde. Os espíritos de Natanael e do seu avô aparentavam não estar presentes, embora permanecessem numa mesma sintonia. Chateada, questionou em voz alta. Natanael, por que mentiu ao dizer-me que permaneceria ao meu lado? A resposta não surgiu de imediato, sem esperança de uma comunicação. Surpreendeu-se com um sussurrar em seu ouvido, arrepiando-a. Permaneço ao seu lado, assim como seu avô, apenas não nos manifestamos em espectro para que possa nos ver. Por que o silêncio? Questionou-o novamente como forma de abrandar os seus temores. Eu me sinto tão sozinha. Desamparada. Raquel, a nossa ausência não foi para entristecê-la, e sim, para que tomasse a iniciativa sem a nossa intervenção. O seu avô possui a sabedoria espiritual que eu desconheço, realizou a travessia, portanto, como um espírito iluminado recebeu a dádiva de retornar à Terra para auxiliá-la. Ensinou-me que eu não posso interferir em seu livre-arbítrio, pois Deus nos concedeu a liberdade de escolha para usá-la com discernimento a fim de traçarmos o nosso destino. Não compreendo. O que eu devo escolher? Afligiu-se a jovem. Compreenda que ao usar a sua liberdade de escolha, comandará quase que automaticamente as suas porvindouras ações. Não concretize nada que a faça se arrepender. Um passo errado pode gerar consequências irreversíveis para o resto da sua vida. Por favor, não ignore os meus conselhos, isso é tudo o que eu tenho a lhe dizer, finalizou Natanael. Raquel atinou que deveria ter precaução ao fugir, sem cometer a prática de qualquer ato ilícito. No mesmo instante, lembranças do passado lhe vieram à mente como flashes de um filme, fazendo-a refletir sobre a conduta de Alison que poderia ter assassinado William durante a sua enfermidade, alcançando a sua liberdade. Contudo, por solidariedade ao próximo não o executou, sentenciando-se às monstruosidades do seu algoz. Raquel ponderou agir do mesmo modo em relação ao Sr. Grant, ainda que o desejo de pular em seu pescoço e esganá-lo fosse descomunal, todavia, conteria os seus impulsos para não carregar a culpa e o arrependimento de tirar uma vida. De repente, passos foram ouvidos do lado externo. Desta vez, Raquel, munida de força e encorajada por Natanael, decidiu não mais fingir a sua debilitação. Ao adentrar o quarto e mirá-la sentada na cama, o Sr. Grant não escondeu a sua perplexidade ao vê-la encará-lo com tanta disposição. Sem ação, tencionou fechar a porta. No entanto, a jovem precipitou-se ao dizer:
Por quanto tempo me aprisionará neste quarto escuro? Pelo tempo necessário, respondeu-lhe rispidamente. O que eu fiz ao Senhor para merecer tal infortúnio? Já não basta a morte de Natanael por suas mãos. O que mais quer de mim? Se realmente planeja tirar minha vida, que o faça agora. Não suporto esse tormento. Petrificado por via das suas últimas palavras, delongou-lhe outorgar a resposta, deixando-o agoniada. Por favor, diga-me algo. Natanael estava em nosso caminho, por isso eu o eliminei. Bravejou sem indícios do seu remorso. A sua posição é contraditória às minhas idealizações. Eu nunca tive a pretensão de tê-la como prisioneira, e sim, como uma esposa. Case comigo e eu a libertarei do seu confinamento. Isso é um disparate, protestou a jovem ao se levantar e caminhar na sua direção. Quer me subjugar à sua vontade ao novamente me aprisionar. Fique onde está, o Sr. Grant ordenou austeramente sem a compreensão das suas palavras. Por que diz com segurança que eu a aprisiono novamente? Eu não sei. Disse sem pensar, mentiu na convicção de que fosse impossível narrar os fatos da sua vida passada. Sem lhe dar ouvidos, Raquel se aproximou do seu algoz, ao quase sentir a sua respiração ofegante, proferindo uma provocação. Sairei com ou sem o seu consentimento. Isso é um desafio? Vociferou perante a sua audácia. Isso é uma afirmação, replicou sem temê-lo. Por favor, saia da porta, eu não quero te machucar. Me machucar? Acha mesmo que pode me machucar? Com quem pensa que está lidando? Debochou o Sr. Grant. Com um ser desumano, medíocre e desprezível, Raquel apoderou-se de uma força sobrenatural, derrubando-o ao chão, fazendo-o perder momentaneamente os sentidos ao bater a cabeça no assoalho de madeira. A jovem sentiu-se desorientada, a sua vista atorvou-se com a claridade obtida do lado externo do quarto, evidenciando que o local se tratava de uma pequena cabana. Para o seu desalento, a porta se encontrava trancada, porém, havia uma janela aberta para ventilar o ambiente que lhe serviu perfeitamente. Ao pular, Raquel foi intuída pelos dois espíritos a seguir por uma única trilha. A cabana localizava-se em meio à floresta, sem energia elétrica e sem povoado para solicitar auxílio. A sua alternativa era correr e correr. Não pare. Prossiga, incentivava o espírito do avô ao notar a sua exaustão. Falta pouco para encontrar a estrada que a levará para casa. Tais argumentos não surtiram o resultado desejado. A jovem permaneceu tanto tempo enclausurada, restrita à mobilidade do seu corpo, que os músculos da perna começaram a tracionar, gerando-lhe dores terríveis. Sem conseguir se sustentar em pé, atirou-se sobre a grama úmida, tornando-se um alvo fácil. Natanael. Vovô. Não consigo andar. Agonizando em dor, Raquel suplicava pela ajuda dos espíritos. Natanael almejou responder ao seu apelo, no entanto, foi impedido. Deixa. Raquel precisa reagir e lutar por sua vida. Passei-lhe o ensinamento de que não nos é concedida a permissão de interferir em seu livre-arbítrio. Vovô Antunes reavivou a sua memória. Está errado. Eu não posso testemunhar o seu sofrimento de braços cruzados. Sinto a presença do Sr. Grant a nos rodear, logo ele a encontrará. E se o pior acontecer? E se o Sr. Grant em fúria matá-la? Natanael teve um súbito e fugaz desequilíbrio emocional. Se o pior acontecer, o seu espírito reconquistará sua liberdade e juntamente conosco, caminhará em evolução. Elucidou o vovô Antunes em advertência. O seu espírito se mantém ligado à matéria. No instante em que realizar a travessia, a sua percepção mudará e os aprendizados registrados em sua alma adormecida se ativarão. Natanael voltou à razão ao aceitar e respeitar as regras impostas por Deus. Em silêncio, ambos olharam para Raquel, ao murmurar baixinho para si mesma. Estou sozinha. Sairei desta floresta nem que seja a me rastejar. Lutando por sua sobrevivência,
Raquel não mediu esforços ao se ferir com os galhos e pedras eclodidos em seu caminho. Rastejando por alguns metros, fincou uma lasca de madeira numa das mãos. Apesar do incidente, a jovem persistiu, parando somente ao escutar o chamado do Sr. Grant, ao feito de se esconder por detrás de um arbusto. Infelizmente, Raquel foi encontrada. Por alguns segundos a jovem cogitou que o destino conspirasse contra sua libertação, posto que fosse impossível localizar o seu paradeiro, à vista da imensa floresta que os circundavam. Deixa em paz, bradou Natanael interferindo na lei do livre-arbítrio. Você está morto. Eu o matei, empalidecido. O Sr. Grant justificava sua miragem. Estou tendo alucinações. Não deveria ter colhido ervas na floresta. O comentário referia-se às ervas para a infusão de chá que havia ingerido minutos antes da fuga de Raquel. Sem dar importância à manifestação espectral, o Sr. Grant segurou Raquel pelo braço ao fim de que se levantasse e retornasse para a cabana, conquanto, ao ser descoberta, a jovem desmaiou não presenciando o confronto sucedido. Eu disse para deixá-la em paz. Natanael interferiu por mais uma vez, ao observar a censura estampada no semblante do vovô Antunes. Impossível, exclamou o Sr. Grant. A sua presença não me persuadirá a desistir. Ela é minha. Ela nunca pertenceu ao Senhor. Natanael extravasou a sua raiva. Não deixe que o pior dos sentimentos o domine, aconselhou vovô Antunes, já que interferiu sem o aval de um espírito superior, o faça corretamente. Perdoe-me, eu não pude me conter. Natanael constrangeu-se mediante a sua ação inapropriada. Neste ínterim, os seus planos foram interrompidos por vozes advindas de uma única direção da floresta. Lá está ele! Pegue-o! Gritou um dos homens. Policiais fardados com cães farejadores procuravam o Sr. Logan Grant. Um homem misterioso comandava a busca, informando o cativeiro da jovem. Raquel abriu os olhos ao som do alvoroço, visualizando a aproximação de um homem com uma deficiência em sua mão esquerda. Você está bem? Pode me ouvir? As suas palavras entoaram como um anjo a lhe falar, sem forças. A jovem não respondeu aos seus questionamentos. O homem a carregou em seus braços, conduzindo-a às autoridades presentes para que fosse socorrida. Após o feito, desvaneceu-se como por um encanto. Coincidência ou não, o mesmo homem a salvou tempos atrás em Stonehenge, num dia torrencial de chuva, carregando-a também em seus braços para que fosse socorrida a tempo de um agravante em sua saúde. O Sr. Grant fugiu floresta adentro, todavia, após uma exaustiva caçada foi capturado. Apesar do seu flagrante, tentou se esquivar da prisão utilizando-se de diversos subterfúgios no fito de sair ileso contra a acusação do assassinato de Natanael Fortunato e do rapto, associado ao cárcere privado de Raquel Lamont. Os seus argumentos não foram convincentes para as autoridades locais que tiveram o conhecimento da sua desonrosa reputação, sobretudo, em relação às infrações de ordem tributária por sonegar impostos ao governo, tudo registrado meticulosamente em sua ficha criminal, ao ser deportado para o país de origem, a Escócia, no desígnio de responder por seus crimes. A jovem Raquel só acordou na enfermaria do hospital, na cidade de Innsbruck, desorientada, não sabia a quem recorrer. No entanto, uma voz feminina serenou os seus ânimos. Sente-se melhor? Indagou a mulher ao beijar-lhe a fronte. Sim, entristecida, mordiscou os lábios. Meus pesames. Lamento pela perda de Natanael, juro que nada pude fazer para salvá-lo. Se Deus me concedesse uma única dádiva, eu a usaria para devolver-lhe a vida. Perdoe-me. O que há para perdoar? A tragédia consumou-se através da insanidade mental do Sr. Grant. Ao segurar-lhe as mãos, falou em desabafo. Eu creio que nada mudaria o ódio fortemente enraizado em seu ser. Madrinha, as suas palavras me reconfortam.
Ainda que eu sinta uma dor a estraçalhar meu coração. Uma dor que nunca terá cessará. Em seu íntimo, a jovem carregava a culpa pela morte de Natanael, acreditando que se ela não tivesse dado a chance de conhecer o Sr. Grant no passeio realizado na cidade de Inverness, nada disso teria acontecido. Raquel, arranque a tristeza do seu coração, isso lhe fará mal e não a deixará seguir adiante com a sua vida, aconselhou a senhora Júlia. Natanael contagiava todos com a sua alegria, de certo lhe reprovaria a sua conduta. O senhor Manuel adentrou a enfermaria, replicando as últimas palavras da esposa. Deveras, a tristeza era um sentimento contraditório aos princípios de Natanael. Retornará às Scottish Highlands conosco? Questionou a senhora Júlia em esclarecimento. Deixamos a pousada às pressas. Apesar de depositarmos a nossa confiança na cozinheira, não podemos abusar da sua boa vontade em nos ajudar, sobrecarregando-a com as tarefas diárias. Assim que eu for liberada, apanharei as malas na pensão e voltarei com vocês, garantiu Raquel. Nada mais me importa. Nada mais me prende a este lugar. A sua vida e o seu futuro nos importa, anunciou o Sr. Manuel ao ser interrompido pelo médico plantonista. O médico facultou-lhe a alta ansiada, prescrevendo alguns medicamentos e exercícios leves para o seu restabelecimento. Exercícios. Raquel expressou a sua perplexidade. Doutor, há um equívoco em seu diagnóstico. Eu mal consigo me locomover sem dor, como eu poderei me exercitar? Os exercícios reativarão a sua circulação sanguínea, restabelecendo os seus movimentos de forma a não lhe causar mais dor, explicou o médico ao se retirar. A deixarei na companhia da sua madrinha. O senhor Manuel entregou-lhe uma sacola com roupas novas para que pudesse se trocar, posto que as roupas atuais estivessem sujas e rasgadas. Aguardarei na sala de espera. Como combinado, Raquel foi buscar as malas na pensão, junto com o senhor Manuel e a senhora Júlia que a esperaram no carro entregue pela polícia após o esclarecimento do assassinato de Natanael. Carro este que o senhor Manuel em arrependimento havia emprestado ao filho. Em despedida, o senhor Edwin, desolado com a sua partida, alertou. A senhorita não apanhará os pertences do... O velho senhor não proferiu o nome de Natanael, inconformado com o trágico desfecho de uma briga iniciada na pensão, na presença do senhor Grant a desacatá-los. Eu me esqueci, declarou a jovem. De posse da chave, Raquel encaminhou-se ao quarto em que Natanael esteve hospedado. Preocupado com a demora, o senhor Manuel foi à sua procura, sendo informado pelo senhor Edwin do esquecimento dos pertences pessoais do filho. Estagnado na soleira da porta, o senhor Manuel a viu de pé, a olhar fixamente um pequeno cartão. Ciente do assunto referido, silenciou-se ao apanhar a mochila de Natanael a fim de rapidamente guardar os pertences avistados, estendendo-lhe a mão para que o acompanhasse, contendo-se para não fraquejar perante a jovem. Ambos desceram as escadas, se despediram novamente do Sr. Edwin, e ao adentrarem no carro, foram surpreendidos pelo olhar perscrutador da senhora Júlia, que por respeito não os interpelou, principalmente, ao mirar o marido pelo retrovisor, enxugando as lágrimas que escorriam pelo rosto ao feito de colocar a mochila de Natanael no porta-malas. O trajeto foi pacífico, assim como as paradas obrigatórias que visavam suprir as necessidades momentâneas. Ao fincarem os pés na pousada, imersos em tristeza, atestou-se que os intensos olhares diziam mais do que as palavras pronunciadas. Capítulo 24. Os dias se tornaram amargos para Raquel. Certo dia ao acordar, decidiu retornar para o Brasil, almejando que a distância amenizasse a dor da saudade, anunciando a sua intenção aos pais de Natanael que a incentivaram quanto ao seu regresso, cientes de que a sua estadia em Scottish Highlands lhe trouxesse mais desalentos. A despedida dava-lhe a sensação de abandono ao lar que a acolheu com tanta brandura, entretanto, haveria de deixar a voz do coração se calar para agir com a voz da razão. Os seus olhos refletiam a tristeza do seu ser, forçando um sorriso,
encorajou-se a se despedir do Sr. Manuel, o primeiro a encontrar em seu caminho. Tensionando um breve adeus, respirou profundamente para que não houvesse desistência da sua decisão. Eu estou de partida. Raquel o abraçou fortemente, virando-se à procura da senhora Júlia no anseio de se esquivar de uma despedida prolongada. Obrigado por tudo. Espere, bradou o Sr. Manuel impedindo-a de sair. Eu não tive coragem de lhe entregar o último presente de Natanael. Presente, exclamou a jovem atordoada. Aguarde-me, está em meu quarto, irei buscá-lo, pediu ao saírem disparada, retornando em poucos minutos. O Sr. Manuel espalmou a mão, abrindo ele mesmo uma minúscula caixa de veludo vermelho. Oh, meu Deus! Eu não posso aceitar. Não creio que isso esteja acontecendo novamente. A jovem se afastou do presente. Não a compreendo, retrucou desconhecendo seus devaneios pregressos. Por favor, receba-o como a última prova do seu amor. Natanael me confidenciou que lhe entregaria em Stonehenge, por entre as pedras místicas. Não entendi a escolha do local. Ao atestar a sua expressão alarmada, prosseguiu. Momentos antecedentes ao nosso retorno às Scottish Highlands, no quarto em que Natanael havia se hospedado, a vi segurar um cartão em suas mãos. A leitura fez chorar. O Sr. Manuel suspirou ao se recordar do episódio. Eu o ajudei na escolha do cartão, embora não saiba o teor das palavras contidas. Eu o ajudei. O cartão está aqui. A jovem retirou da sua bolsa, entregando-lhe a seguir. Eu não posso ler. Recusou o Sr. Manuel por respeito à sua privacidade. Por favor, eu insisto. Não há nada para esconder, alegou a jovem. Acanhado, o Sr. Manuel aceitou o pedido, trêmulo em relação ao contexto, percorreu com os olhos as poucas linhas escritas. Raquel Lamont. Se 1000 vidas eu tivesse, suplicaria a Deus que 1000 vezes me concedesse a honra de estar ao seu lado com o sublime propósito de juntos integrarmos uma linda história de amor, ao assegurar-me que a pureza dos sentimentos que nos habita se eternizasse em nossos corações. Do seu, e sempre seu. Natanael Fortunato. Por que Natanael não lhe entregou o anel? Não houve tempo, respondeu Raquel. Eu acho que... O Sr. Manuel desistiu da sua fala com receio de ferir ainda mais os sentimentos da jovem. Diga logo, Manuel. Arranque de uma só vez essa dor em seu peito, encorajou a esposa ao surpreendê-los na recepção. Padrinho, seja lá o que for, diga-me a verdade, por favor, eu preciso saber. A jovem ansiava a confirmação das suas intuições. Sem desviar do assunto, contou-lhe tudo o que sabia. Natanael pediu a minha autorização para ir ao seu encontro em Stonehenge, relatou-me do seu desentendimento com o Sr. Grant e da sua insanidade ao persegui-la. De início eu fui contra, intuí que não deveria permitir a sua partida, por outro lado, não poderia deixá-la à mercê dos caprichos desse homem. Um dia antes de autorizar a sua partida, ele me solicitou que o levasse à cidade no intuito de comprar este presente, mostrando-lhe o anel que permanecia na palma da sua mão. Continuou, os meus conselhos foram em vão. Natanael escolheu o anel que de súbito encantou, dispensando qualquer outra opção. A sua intenção era lhe pedir em casamento por entre as pedras de Stonehenge. Se não me falha a memória, a joalheria em questão não possuía o anel que se ajustasse ao seu dedo. Por isso foi realizada uma encomenda que seria entregue em sua nova unidade na cidade de Innsbruck. No dia em que sucedeu a tragédia que lhe tirou a vida, nós fomos notificados pelas autoridades locais da Inglaterra de que o seu corpo havia sido encontrado e que deveríamos providenciar o seu traslado para a Escócia a fim de que pudesse ser sepultado com dignidade pelos familiares. Partimos para o local indicado pelas mesmas autoridades que nos contataram no intento de que fizéssemos o reconhecimento do seu corpo e assim, tratarmos das documentações burocráticas que nos acarretaram transtornos. Soubemos do seu sequestro e após providenciarmos o funeral pelas proximidades de Scottish Highlands, retornamos para pressionar as investigações.
Houve um esquecimento das autoridades locais em entregar-me um envelope lacrado com alguns pertences pessoais de Natanael. Entre a carteira, as chaves e o relógio, lá estava o anel. Por isso, eu lhe peço que o aceite, na certeza de que este seja o último desejo do meu filho. Em lágrimas, a jovem aceitou o anel que se assemelhava ao mesmo recebido por Alison. Agora eu compreendo por que Natanael me fez aguardá-lo no banco da cidade no dia da sua morte. Ele foi buscar o anel para me pedir em casamento. É terrivelmente doloroso para uma mãe aceitar a perda do seu único filho, pronunciou-se a senhora Júlia em comoção. A senhora está enganada, lembrando-se das aparições, afirmou o espírito de Natanael vive entre nós. Eu os vi. Natanael e vovô Antunes. Que disparate! Ninguém vê os mortos, contestou o senhor Manuel. Creio que Raquel tivesse se agarrado a um absurdo conceito para atenuar a sua dor. Vê algum espírito entre nós? Não, respondeu-lhe cabisbaixa, envergonhada pelo modo abordado. Desde o resgate, Raquel teria deixado de visualizar o espírito de Natanael ou do avô. Por vezes, uma sensação de alienação a fazia duvidar do ocorrido. Foram somente delírios ou de fato os espíritos me auxiliaram? As suas dúvidas foram sanadas. Uma luz refletida atrás do casal chamou-lhe a atenção, fazendo erguer a cabeça. Os seus olhos deslumbraram-se com a visão. Sim. Eu os vejo. O que disse? O senhor Manuel quis se certificar das suas palavras. Eu os vejo, repetiu a jovem. Natanael e vovô Antunes vieram nos visitar. O casal olhou para trás sem a nada visualizar. Eu juro que lhes digo a verdade, certa de que as suas argumentações não os fariam acreditar na visão. Raquel fitou desolada para o espírito de Natanael ao indagar-lhe: o que farei? Eles não acreditam em mim. Acreditarão, garantiu ao solicitar. Repita as palavras pronunciadas. O casal observava pasmo o gesticular de Raquel sem a nada atinar, porquanto ela transpirava excessivamente por conta do seu nervosismo ao anunciar. Repetirei as palavras que Natanael disser. Prestem atenção. Um forte suspiro atribuiu início ao relato. Papai. Mamãe. Primordialmente, quero que saibam que eu estou bem, embora a saudade seja o meu maior tormento. Não estou aqui para visitá-los, mas sim, para me despedir. Hoje farei a minha travessia para o plano espiritual no anseio de evoluir, aspirando por um novo recomeço. Eu sei que o Senhor, meu Pai, não crê na possibilidade de vida após a morte, mas ela existe. A minha matéria carnal já está em avançado estado de decomposição, no entanto, isso não quer dizer que a minha existência deixará de existir. O meu espírito, a minha alma e a minha verdadeira essência permanecerão para sempre imutáveis. Pare com isso, Raquel, clamou a senhora Júlia. Não pare. Continue, ordenou Natanael. Mãe, onde está sua fé? Por que carrega tanta amargura em seu coração, se detém o conhecimento da doutrina espírita, mormente, em relação aos espíritos desencarnados e a sua transição pela terra em busca do autoconhecimento e redenção dos seus pecados? Raquel era conduzida pelas palavras de Natanael. Como sabe do meu conhecimento na doutrina? Embora a senhora Júlia não fosse praticante assídua do espiritismo, ela havia sido criada pelos pais na crença de que existisse um mundo maravilhoso além da nossa compreensão, porém, as suas dúvidas baseavam-se na rápida dádiva alcançada por Natanael em obter a permissão para se despedir. Madrinha, eu só estou repetindo o que Natanael me diz. Se o que diz é verdade, pergunte o que ele fez no dia do falecimento da sua avó paterna. Um segredo compartilhado entre pai e filho outorgaria uma resposta que o faria acreditar em Raquel. Lembro-me daquele dia como se fosse hoje. Eu tinha por volta dos meus 12 anos de idade e o Senhor puxou as minhas orelhas tão forte que eu pensei que as tivesse arrancado. Raquel deixou escapar uma sutil risada,
Voltando rapidamente à sua serenidade, contendo-se para não rir de novo, o senhor ficou uma fera ao ver-me colocar a dentadura da vovó por debaixo do seu corpo inerte. Isso é verdade, Manuel? Inquiriu a senhora Júlia. Sim, é verdade, asseverou boquiaberto. O senhor Manuel convenceu-se ao ouvir a resposta exata. Conhecia o caráter de Natanael. Um segredo entre os dois não seria entregue a outra pessoa sem que o informasse da sua decisão. Desnorteado, não soube se deveria gargalhar com a travessura cometida por Natanael na sua infância, ou se deveria chorar com a evidente comprovação da sua presença. Raquel e a senhora Júlia gargalhavam, enquanto o senhor Manuel realizava os dois. Por alguns instantes permaneceram unidos por um forte abraço. O carinho recíproco lhes dava um estímulo para avançarem com as suas vidas. Espere, bradou Raquel ao se afastar, Natanael continua entre nós. O que ele deseja? O senhor Manuel queria ajudar, sem imaginar que a ajuda viesse pelas mãos do próprio espírito. Ele deseja contar algo. Raquel repetiu com precisão as palavras do espírito. A pousada passou por sérias crises financeiras, agravando-se ao investirmos em tecnologia no anseio de proporcionarmos um serviço moderno e sofisticado aos hóspedes que a solicitavam, conquanto não quis alarmá-los com mais problemas. E como solucionou a crise se nos encontramos tão bem financeiramente? Interrogou o senhor Manuel sem nunca ter desconfiado de nada. Perdoe-me, meu pai. Eu fiz o que o senhor desaprovaria. Uma ínfima pausa foi concedida para que Raquel se restabelecesse da energia dissipada. Apliquei as minhas economias na bolsa de valores. Foi arriscado. Poderia perder tudo o que conquistei em minha breve passagem terrena, mas não perdi. Quero que entenda a minha conduta. Não foi uma mentira aleatória, e sim, uma omissão que visou o bem-estar de todos. Filho, não peça perdão por um ato benéfico. O senhor Manuel chorava como uma criança. Eu não sei como expressar a minha gratidão. Existe uma maneira. Mamãe guardou todos os meus pertences no porão e não se deu ao trabalho de verificá-los, declarou o espírito de Natanael. O que haveria de ser verificado? Sobressaltou-se a senhora Júlia. Os meus livros. Procure e abra um livro intitulado Empreendedorismo e Gestão de Pequenos Negócios. Nele conterá ações de pequeno porte. Não os deixarão ricos, contudo, lhes ajudarão a enfrentar por vindoura as crises financeiras. Quanto às minhas roupas e aos demais pertences doem aos menos afortunados, não as deixem empoeirar, ou até mesmo, se deteriorar pela ação do tempo. Obrigado, meu filho, apoiando-se no marido em busca do amparo que ele próprio carecia, acrescentou. Procurarei uma entidade e doarei os seus pertences de bom grado, assim eu saberei que a sua generosidade se espalhará por entre os necessitados. Eu preciso ir. Vovô Antunes advertiu-me que o meu tempo em terra está se esgotando. Raquel sentiu um toque suave na face, como um beijo, encerrando seu contato com o espírito de Natanael. Adeus. Adeus, meu amor, respondeu Raquel. Adeus, filho. Compreendendo que havia sido dada a hora da sua partida, os pais também se despediram. Adeus, minha querida Raquel. Despediu-se vovô Antunes ao mais uma vez se transmutar no barão Murdoch para que sua passagem não fosse esquecida. Adeus, barão, a jovem acenou ao lacrimejar. Embora os pais de Natanael não detivessem o dom de Raquel em se comunicar com os espíritos, eles foram agraciados pela visão de um fortíssimo clarão. O que está acontecendo? De onde vem essa luz? Inquiriu o senhor Manuel, sem a nada entender. Vovô Antunes auxilia Natanael em sua travessia, relatou Raquel. Somente as lágrimas expressariam os sentimentos sufocados no peito de cada um. A paz reinaria novamente em seus corações, certos de que o plano espiritual o acolheria em seus braços. Antes de ultrapassar a luz radiante, Natanael olhou para trás. A dor da saudade o dilacerava, entretanto,
A convicção de que um dia voltasse para sua amada e se fosse do seu merecimento, voltasse ao convívio das pessoas que havia nutrido imensurável estima em sua vida terrena, facultava-lhe a esperança de um futuro reencarne. Por que sinto tamanha dor em minha partida? Perguntou Natanael. Como eu posso amá-la tanto, se o meu corpo físico já não existe mais? A sua energia vital se mantém diretamente ligada à matéria. Em breve a sua dor cessará e o seu espírito reaprenderá a lidar com todas as emoções, elucidou o vovô Antunes. Eu voltarei a vê-los? Natanael temeu por uma resposta negativa. Claro que os verá, declamou entusiasticamente de modo a serená-lo. Como pode afirmar tal hipótese? Insistiu Natanael. Veja. Eu estou aqui, não estou? Brincou o vovô Antunes. Por que acha que será diferente com você? Convenceu-me. Natanael esboçou um largo sorriso que o iluminou ao feito de realizar a sua travessia sem mais interrogativas. Após o sucedido, a jovem Raquel regressou para o Brasil, ainda que a ausência de Natanael lhe gerasse desmesurada tristeza, aprenderia por si só a conviver com esse melancólico sentimento. Conforme mencionado, os pais de Natanael encontraram as ações que os ajudariam a ter uma vida pacata, conduzindo os negócios da família com extrema cautela para que novas crises financeiras não os desestruturassem. Respeitando o último desejo do filho, os seus pertences pessoais foram doados, alegrando a vida daqueles que receberam e nada tinham para vestir. A distância entre Raquel e os pais de Natanael não foi o suficiente para afastá-los, o imenso carinho os fizeram se comunicar quase que diariamente através da tecnologia informatizada implantada na pousada. Talvez essa tenha sido a forma encontrada de não dissiparem a doce lembrança de Natanael das suas vidas, posto que o esquecimento de tal lembrança fosse inconcebível. Capítulo 25 45 anos se passaram. Raquel havia fixado moradia definitiva no Brasil, por vezes, sentia a presença de Natanael, especialmente, nos momentos em que a tristeza batia as portas do seu coração. Casou-se com um arquiteto, porém, não lhe foi concedida a graça de gerar um filho, sendo ele 18 anos mais velho, veio a falecer, embora mimasse para fazê-la feliz. Raquel não realizou a façanha de retribuir o seu amor. Amor este, que imutavelmente pertencia a Natanael. Por respeito ao homem que a acolheu, omitiu os eventos do passado para que não sofresse por um amor não correspondido, conseguindo esse feito pelos 39 anos de união estável. A saúde de Raquel desestabilizou-se desde o seu retorno ao Brasil, agravando-se com a idade. Os médicos consultados não encontraram um diagnóstico para as suas dores no corpo, associada à fraqueza dos seus cabelos, unhas e dentes. Desacreditada de tudo, não buscou explicações para a misteriosa doença que não possuía causas físicas, e sim, espirituais. Formou-se com louvor em história, aprimorando seus conhecimentos em história medieval, época em que os seus devaneios a fizeram regressar aos lugares místicos além da sua imaginação. Os pais de Natanael faleceram, trazendo-lhe outras irremediáveis perdas em sua vida. A pousada foi vendida pelos familiares de ambos, que não manifestaram interesse em dar continuidade aos negócios, compreendendo-se que, sendo a família Fortunato de descendência brasileira, nenhum dos membros aceitaria a transferência da atual residência para a Escócia. Raquel passou a conviver com as lembranças da sua adolescência, afastando de si qualquer sentimento que lhe tirasse a paz. Habitava uma casa modesta, sem ambicionar o luxo que poderia desfrutar por meio dos bens materiais herdados do seu falecido marido ou anexados a uma pequena fortuna herdada dos seus pais, do qual efetuou um excelente investimento em seu retorno ao Brasil. Exausta, recostou-se numa poltrona situada na varanda, ao ser desperta por um chamado que ele conjecturou nunca mais ouvir. Alisson. Regresse. Alisson. Sonolenta, Raquel não atinou que o passado a procurava. Alisson. Regresse para Stonehenge,
perseverou a voz. De sobressalto, pulou da cadeira, olhou ao seu redor sem a nada evidenciar. Quem me chama? Indagou aflita. Regresse, intimou uma voz masculina. O que deseja de mim? Estou velha, cansada, deixe-me em paz, por favor, suplicou com receio de que uma avalanche de recordações a fizesse sofrer no término da sua vida. Não sofrerá. Eu lhe prometo. Confie em mim, proferiu a voz no intento de induzi-la. Retorne para Stonehenge, que sempre foi o seu lar. Por que eu deveria confiar num espírito que não se apresenta? Indagou em apreensão, não reconhecendo a voz do seu interlocutor. Confie, o espírito deu por encerrada a comunicação. Raquel tinha conhecimento de que a sua ligação com Stonehenge não havia sido interrompida em razão do seu afastamento. Paralisada diante dos próprios temores, um dilema que a confrontou durante toda sua estadia no Brasil, voltou com mais fervor. Regressar a Stonehenge? Dominada por uma força desconhecida, Raquel perdeu os sentidos e sonhou. De volta a Stonehenge, Alison retomou seu lugar. A jovem de outrora envelheceu, aparentando a sua idade atual. A sua expressão sofrida denotou o anseio de lhe mostrar algo em meio a uma tênue névoa. Um extenso jardim lhe foi apresentado, uma fonte de pedras jorrava suas águas vermelhas. De joelhos, contemplou-se a cavar com as próprias mãos a terra desse mesmo jardim, inserindo no buraco uma caixa de madeira rústica sem que ninguém a visse. Momentos antecedentes ao seu despertar, ouviu um novo pronunciar. Retome o que lhe pertence. Agitada, de posse da tecnologia moderna, Raquel abriu seu notebook a fim de pesquisar o que tencionasse saber. Ao ser enigmaticamente guiada, arrepiou-se ao localizar o jardim na sua primeira tentativa. As imagens atribuíram-lhe a sensação de conhecer intimamente o local por ela desconhecido. Mais uma vez, resquícios de uma vida a convidavam a fazer parte de uma história jamais esquecida. Chalice-Well foi o local determinado, situado no sopé de Glastonbury Tor, lar dos lendários arturianos e da inesquecível Avalon. A lenda nos induz a acreditar que José de Arimateia tenha influenciado a nossa fé, dizendo-nos que ele, de posse do cálice sagrado, contendo algumas gotas do sangue de Cristo capturado no instante da sua crucificação, o tem escondido no poço, sob as águas que imediatamente fluíram com a pigmentação vermelha. Para alguns cristãos, a coloração da água e o sabor detêm outra explicação. A pigmentação vermelha representa os cravos enferrujados que foram utilizados durante a crucificação. O fato é de que as águas vermelhas detêm um miraculoso poder de cura, levando-nos a crer que este elo permitirá um contato etéreo com Cristo. Concluída a pesquisa, Raquel admitiu para si mesma que houve uma euforia para que o visitasse o quanto antes, deixando a exaustão de lado ao arrumar uma pequena bagagem de mão, na intenção de partir naquele mesmo dia. Colocou um discreto conjunto de taior no tom de cinza azulado, composto por uma saia abaixo dos joelhos e um paletó, com acessórios em tons harmônicos com o traje. Os seus longos cabelos, que agora se tornaram grisalhos, foram presos por um coque. Com a mesma simplicidade, dispensou as joias e a maquiagem. Sem questionar a verdadeira razão que a conduzia a Chalice-Well, partiu rumo ao aeroporto. Durante o trajeto, as lembranças do passado vieram à tona, por muitas vezes a entristecê-la. Entre um cochilo e outro, chegou ao seu destino final. Após os procedimentos padrões de desembarque, direcionou-se à procura de um transporte que a levasse a Chalice-Well. No entanto, achou propício que antes da visita, providenciasse a hospedagem num ponto próximo para que deixasse a sua bagagem. Raquel parecia se esquecer da sua atual idade, agindo como se fosse uma adolescente teimosa e destemida. Embora o corpo cansado possuísse as marcas sofríveis de uma vida, o seu espírito jovial permanecia intacto, devolvendo-lhe o vigor que julgou adormecido. O transporte conseguido a deixou em frente de uma humilde pensão, com um singelo sorriso ao mordiscar os lábios,
adentrou as suas imediações, fazendo uma prévia comparação com a pensão do Sr. Edwin, desde a sua entrada principal até o quarto que lhe foi designado. Raquel não queria desperdiçar o seu tempo, contudo, já havia se passado das 9 horas da noite, e de certo Chalício estaria fechado para as visitações. Sem opção, contentou-se em visitá-lo na manhã seguinte. A sua presença nas proximidades onde sucederam os fatos marcantes da sua vida pregressa induziram o seu subconsciente a adormecer e a retornar como por magia ao espírito de Alisson de Laurentiis. Raquel regressou ao fabuloso castelo do Barão Murdoch, cuja tranquilidade atualmente conquistada habitava os domínios da sua fortaleza. O semblante de Alisson evidenciava uma dor que o tempo não apagou. A sua aparência sugeria que ela tivesse em torno dos seus 50 anos de idade, trajava um vestido longo demodé que não salientava sua formosura no tom de tabaco, um lenço branco em sua cabeça presenteado por lã prendia os seus escassos cabelos, devido às desastrosas consequências do uso do arsênico que permanecia estagnado em seu organismo. Após a gestação, acarretou-se uma magreza descomunal e contínuas dores pelo corpo. Apesar da sua debilitação, os seus traços de beleza se mantiveram intactos. Alisson não perdeu somente o amor de Liam Campbell, mas do filho, um menino que foi arrancado dos seus braços pelo próprio William Turner. O seu paradeiro tornou-se uma incógnita para todos que não sabiam ao certo se a criança havia sobrevivido. Todavia, se houvesse a ínfima possibilidade, rogava a Deus para que lhe fosse o oposto do pai, assassinado numa emboscada mal arquitetada contra os homens da guarda real. A sua única esperança esvaiu-se com a morte de William, levando consigo uma revelação que devolveria paz ao seu espírito. Em verdade, Alisson sentia um terrífico remorso gerado num momento em que a perturbação emocional cegou as suas ações, repudiando a criança durante toda a gestação por se tratar do filho do homem que mais odiou em sua vida. No ato do nascimento, pouco se afeiçoou, nem mesmo ao fitar o seu rostinho angelical. Ao transcorrer dos anos, Alisson mudou drasticamente a sua forma de pensar, arrependendo-se por ter permitido que William o levasse. O Sr. Thomas de Laurentiis faleceu 2 meses após o nascimento do neto. Uma súbita doença arrebatou-lhe os sentidos. Prostrado na cama, não teve forças para lutar. Os monges tentaram salvar a sua vida, porém, nenhum medicamento surtiu o efeito almejado. Não suportando a perda do pai, aceitou o convite do Barão Murdoch de voltar a residir no castelo, ao ser informada que William o teria abandonado às pressas, por crimes que fugia ao seu entendimento. Mesmo em apuros, William esperou a hora oportuna para colocar em prática o seu audacioso plano de vingança, ao invadir o castelo sem que a sua presença fosse notada. Ciente da ausência do Barão Murdoch devido a uma importante reunião de estratégia militar com o Duque de Albany, no castelo de Down, e coincidentemente, no dia em que Alisson daria luz. A guarda deixada a postos não garantiu a segurança de Alisson. William aproveitou-se do seu conhecimento em relação aos compartimentos secretos do castelo, adentrando por uma das passagens, sendo a única maneira para explicar como um homem sairia ileso com uma criança recém-nascida nos braços sem que fosse apercebido. Inconformado com a tragédia, o barão consumiu-se em dor na busca incessante de uma criança que possuísse as mesmas características físicas descritas por uma criada que teria auxiliado Alisson no parto, porquanto nada foi encontrado. Ainda que não fosse o responsável pelos atos insanos de William, sentia-se culpado por ser indiretamente o motivador da sua ira. Ao contrário de Alisson, o barão mudou unicamente na aparência envelhecida, o seu porte robusto e os seus trajes escuros permaneceram os mesmos. Maravilhado com a visão de Alisson sentada no banco do jardim, aproximou-se cavalheirescamente ao indagar-lhe: "Baronesa, permite-me a honra da sua companhia." Ao escrever as suas vivências na folha de papel, olhou eternamente em sinal positivo com a cabeça, sem nada dizer. Por alguns minutos ficaram em silêncio, ao ouvirem o som dos passarinhos a cantar e o zumbir das folhas gerado pelo vento forte que soprava,
dando indícios de que uma chuva cairia para atenuar o calor que os sufocava. O barão, não suportando o mutismo que se fazia presente, pronunciou-se. Logo choverá. Não quer terminar as suas anotações no salão vermelho? Agradeço a sua gentileza, mas não será preciso. Eu as terminarei numa outra ocasião, disse ao atinar a sua indelicadeza em não ceder-lhe a atenção merecida. Retornarei para a Escócia, possuo assuntos pendentes a tratar com o Duque de Albany. Deseja me acompanhar? Propôs, certo de que receberia uma nova recusa como todas as outras vezes que tensionou um passeio que a fizesse sair das adjacências do castelo. Grata pelo convite, meu senhor. Quem sabe numa próxima viagem. Alison sempre lhe dava a mesma resposta. Cansado de vê-la sucumbir na esperança de que o filho entrasse pelos portões principais do castelo, falou-lhe rispidamente. Eu não aceito que passe o resto da vida à espera de um filho que não sabemos se sobreviveu nas mãos de William. E se sobreviveu, nunca acharemos uma pista que nos leve ao seu real paradeiro, desabafou o barão. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para encontrá-lo. Só Deus sabe o quanto desejei presenteá-la com a dádiva de reencontrar o seu filho para que o segurasse uma vez mais em seus braços. No entanto, tudo foi em vão. Falei com você. Não falhou, bradou Alison em denotação do seu agradecimento. Eu jamais me esquecerei das suas noites mal dormidas na busca frenética de um filho que não lhe pertence. Ah, se eu pudesse voltar no tempo, lamuriou-se o barão, mudaria o destino de todos que um dia sofreram por cruzar o meu caminho. Não se julgue. Só Deus tem esse direito, portanto, entregue a sua vida em suas mãos para que Ele o abençoe e reverta as suas dores num mar de alegrias. Alison esmerou-se em confortá-lo. Se realmente crê nessas palavras, elucide-me, por favor, por que sofre tanto? Questionou o barão. Surpreendida, Alison baixou o olhar ao se calar, como se a misericórdia divina não fosse válida para si mesma. O barão captou a controvérsia das suas palavras. Todavia, nada disse para não acanhá-la. Ao findar da prosa, ambos se encaminharam para o interior do castelo, posto que gotículas de chuva começassem a cair. Alison encontrou no barão Murdoch todo o apoio necessitado, desorientada, sem família e sem condições financeiras para se sustentar. Aceitou o pedido de casamento. Contudo, não foi um pedido oportunista. Como um nobre cavalheiro, o barão a respeitava, sem nunca ter reivindicado seus direitos matrimoniais. O amor do barão por Alison aumentava gradativamente através dos anos. A sua fragilidade e doçura o encantavam. Mesmo assim, tratava-a como combinado, sofrendo calado por um sentimento que não poderia exigir. Alison percebia o amor do barão, entristecendo-se por não correspondê-lo, não tendo comando sobre o seu coração que para sempre pertenceria-lhe. Afeiçoou-se ao homem que um dia abominou, e que agora almejava a sua felicidade. Dessa forma, antes de se retirar, anunciou com um sorriso na face há tempos não presenciado. Eu acompanharei em sua viagem. Como disse. Sem acreditar, o barão instigou que repetisse as suas palavras. Eu disse que o acompanharei em sua viagem. Alison observou a expressão pasma do barão. Não imagina o quanto meu coração se alegra perante a sua nova decisão. O barão não cabia em si de tanta felicidade ousando beijá-la no rosto. Partiremos amanhã, esteja pronta e leve consigo poucas mudas de roupas. Há tempos não lhe cortejo com vestidos. Portanto, se houver interesse da sua parte, eu os comprarei com demasiada satisfação. Estarei pronta. Por certo eu aceitarei os mimos do meu marido, disse-lhe ao constatar que todos os seus vestidos estivessem ultrapassados. Os últimos haviam sido ofertados pelo seu falecido pai, e desde então, sem motivos para se arrumar, não saiu do castelo para renová-los. Alison sentiu uma inexplicável mudança dentro de si, como se houvesse um prenúncio de que algo importante estivesse prestes a acontecer. Sem o auxílio de uma criada, organizou sozinha a bagagem do casal, ansiosa pela viagem que fariam, especialmente,
em relação de como seria encontrada a paisagem externa do castelo e a receptividade das pessoas que não obteve mais contato. Essa possibilidade a estremecia, fazendo-a se sentir uma estranha em sua própria terra, ciente de que precisaria se munir de forças para enfrentar os seus temores, ou até mesmo, uma última provação. Capítulo 26. Alison acordou disposta à espera do marido que atribuía as últimas ordens à sua fiel criadagem com o propósito de viajar sem nenhuma preocupação. Uma carruagem encontrava-se posicionada à espera do casal, que partiu após os acertos finais. A longa e extenuante viagem fez com que o Barão Murdoch a transformasse numa inesquecível e surpreendente aventura. Como prometido, em suas paradas, escolheu os lugarejos em que houvesse um pequeno comércio para ofertá-la com os vestidos da sua preferência, ciente de que Alison optaria pela simplicidade e naturalidade dos tecidos, dispensado o luxo ambicionado pelas damas da alta sociedade. Admitia-se que com toda a simplicidade os vestidos lhe conferissem um toque de glamour, despertando o desejo dos homens que apenas a respeitavam por ser a esposa do Barão Murdoch, sobretudo, a renomada baronesa de Stonehenge. A generosidade do barão transcendeu as suas expectativas, encabulada com tantos mimos, comentou. Asseguro que esteja na hora de cessarmos as compras. Já possuo o suficiente e nem chegamos ao nosso destino final. Só um pouco mais, zombou o barão. Em nosso retorno faremos um trajeto diferente a fim de passarmos por outros lugarejos. Eu noto que cada povoado tem o seu toque característico. Conheço um em que as mulheres bordam os vestidos e os vendem a preços irrisórios. Infelizmente esses trabalhos não são valorizados e o que ganham não é o satisfatório para garantir o sustento das suas famílias. Alison não rejeitou a oferta, apreciava os trabalhos manuais, em especial os bordados, relembrando-se da sua falecida mãe, que na sua infância empenhava-se em bordar os seus vestidos. Curiosamente ao que lhe foi dito, Alison questionou. Porque as mulheres têm a obrigação de garantir o sustento das suas famílias se essa é considerada a obrigação dos homens. Não que eu seja preconceituosa, admiro a fibra de uma mulher que lute arduamente pelos seus direitos, ainda que todas nós sejamos coagidas a não fazê-lo. Muitas dessas mulheres tiveram os patriarcas das suas famílias mortos em combate. Eu suponho que essa seja a única forma encontrada de obter o sustento dos filhos que na maioria das vezes, são pequenos para trabalhar. Intrigado, o barão ergueu a sobrancelha direita ao indagar-lhe. Quer dizer que se houvesse a necessidade lutaria pelos seus direitos? Sim, mesmo coagida eu lutaria, replicou sem medir as consequências das suas palavras numa sociedade em que o machismo imperava o modo de pensar de uma mulher. Isso assusta. Não, isso me fascina, sorriu o barão em denotação da sua admiração. Durante o percurso, ambos discutiram as suas posições sociais. O barão não a contrariava, pelo contrário, apoiava os seus conceitos feministas. Após as inúmeras paradas, prosas, risos e cochilos, adentraram as imediações do castelo de Down, onde haveria o encontro marcado entre o barão Murdoch e o duque de Albany. A recepção foi amistosa, porém, o clima gerado pelos soldados feridos que ali se encontravam ocasionou um súbito pavor em Alison ao se recordar dos tristes momentos vivenciados na abadia de Glastonbury. O que houve? Perguntou empalidecida. Esses homens precisam de auxílio. Regressamos de uma árdua batalha com o inimigo, minha senhora, retrucou um dos soldados feridos ao ouvir a sua interrogativa e desmedida preocupação. Não se preocupe, em breve o socorro virá. O duque de Albany não deixará os seus homens em desamparo. Perdoe-me por trazê-la nessas condições. Eu não faria o convite se soubesse do ocorrido, desculpou-se o barão ao feito de lhe estender a mão. Acompanhe-me, o duque de Albany me aguarda. Se não se importar, eu ficarei, postulou Alison. Se assim o desejar. Uma vez mais o barão admirou-se com a ação caridosa da esposa, sorrindo-lhe em consentimento.
O barão retirou-se no fito de não se atrasar na reunião. Nesse ínterim, Alisson agachou-se perante o soldado que não entendia sua conduta cortês em ajudá-lo, escolhendo em meio a tantos outros que igualmente padeciam em dor. Por que me ajuda? O soldado anelava um esclarecimento. Suponho que seja uma dama da alta sociedade, portanto, não é apropriado estar entre os feridos, ao sujar o seu vestido com o sangue de um desconhecido. Ajudo porque necessita de amparo. Talvez tenha sido a mão de Deus a me guiar até você. Engolindo a seco a saliva, Alisson atinou um modo de escapar da situação embaraçosa que se encontrava. Em verdade, eu sou uma baronesa, mas não me envaideço por possuir um nobre título. O meu coração possui as raízes de minha humilde origem camponesa. Quanto ao vestido, ninguém notará o sangue de um belíssimo e valente soldado sobre o seu tecido. Referiu-se ao seu traje no tom de Borgonha, fazendo-o rir da sua comparação. É doloroso rir, brincou o soldado. A baronesa possui um coração generoso. Eu agradeço por suas gentis palavras. Agora chega de prosa e deixe-me ver os ferimentos. Alisson localizou pequenos cortes ocasionados por uma afiada lâmina de espada. Foi superficialmente atingido. Carregara algumas cicatrizes de batalha. O vendo esconder em acanhamento seu braço esquerdo por detrás do corpo, disse-lhe afavelmente, deixe-me ver. Eu estou bem, baronesa, recusou o soldado. Deixe de bobagem. Alisson insistiu sem apreender o motivo da sua rejeição. Sem alternativa, o soldado estendeu o braço, retirando a luva ensanguentada, enrubescido, temeu que Alisson repudiasse, afastando-se dele após um breve e afetuoso contato. Alisson agiu contrariamente às suas expectativas. Emocionada, os seus olhos encheram-se de lágrimas e um grandioso sorriso brotou-lhe na face ao se lembrar do filho que havia nascido do mesmo modo. Não deveria se envergonhar, a sua aparência não condiz ao jovem formidável que acabo de conhecer. As pessoas ao meu redor não se aproximam de mim, como que se receassem a transmissão de uma doença contagiosa, ou simplesmente, ao repudiarem o que eu sou. Cabisbaixo o soldado não segurou o pranto, sobretudo, ao vê-la rasgar a barra do vestido, dispondo assim, de uma faixa para enrolar a sua mão esquerda, não lhe provoca asco a segurar a minha mão. E por que deveria? Alisson testificou uma má formação congênita em seus dedos que se apresentavam irregulares e atrofiados. O soldado sentiu pela primeira vez o carinho de um ser semelhante. Os seus filhos devem se orgulhar da senhora, por certo, uma mãe dedicada e extremamente amorosa. Filhos? Eu não tenho filhos. Alisson sentiu um aperto no coração ao negar a existência do único filho, retificando-se. Na realidade, eu tenho um menino, mas o perdi para sempre. Eu lamento pelo ocorrido, desolou-se o soldado ao tomar conhecimento do fato. O destino nos prega a cada peça. Por que diz isso? Perguntou intrigada. A baronesa perdeu o filho e eu fui abandonado pelos meus pais ainda recém-nascido nos portões deste castelo, relatou sem notar a expressão de assombro estampada no rosto de Alisson. Se não fosse a benevolência do Duque de Albany eu entregar-me nas mãos de uma criada para que viesse a receber uma educação digna, não sei o que teria sido de mim. A propósito, por que a senhora e o barão não tiveram outros filhos para substituí-lo? O filho gerado pertencia a outro homem que por vingança arrancou-me dos braços no dia do seu nascimento, contou sem omissões. Casei-me com o barão Murdoch após o ocorrido. Em virtude de alguns agravantes em minha saúde não pude conceber mais filhos, e mesmo que houvesse tal possibilidade, garanto-lhe que ele seria insubstituível. Onde está o seu filho? O soldado quis se inteirar dos detalhes, constatando que ele não havia sido o único a sofrer na vida. Não sei onde ele se encontra ou se ao menos sobreviveu às atrocidades do pai genitor. A dúvida é o pior martírio que mamãe pode suportar. Alisson pausou a fala ao avistar inúmeros homens entrarem na área onde os soldados permaneciam. O socorro chegou. Eu o deixarei em boas mãos. Espere, rogou o soldado. A baronesa não me disse o seu nome.
A sociedade me reconhece por baronesa de Stonehenge, mas eu prefiro que me chamem por Alison. Ao mirar o barão de longe ali acenar, partiu às pressas. Eu preciso ir. O barão Murdoch solicita a minha presença. Adeus. Sem esperar por uma resposta, Alison não ouviu a despedida do soldado. Adeus, senhora Alison. Alison de Laurentiis. O nome revelado fez com que Raquel despertasse. Ela havia reconhecido não só a voz do soldado, como as suas características físicas. Um homem de 30 anos de idade, alto, pele alva, olhos castanhos e cabelos negros. Tirando o cavanhaque, ele era a cópia fiel de William Turner, igualmente conhecido como Logan Grant, sendo que ambos se tratassem da mesma pessoa. Chocada, arrepiou-se ao atinar que o soldado não fosse só o filho desaparecido de Alison, mas sim, o homem que salvou a sua vida por 2 vezes. Raquel ligou os fatos da vida passada com a atual, certificando-se do óbvio. Os espíritos iluminados possuem a graça de se materializarem e assumirem a forma que desejar com a única e exclusiva finalidade de nos proteger. A ideia de não estarmos sozinhos num mundo egoisticamente cruel agradou, conquanto desolou-se pelo fato de Alison não ter reconhecido o próprio filho. Ao deslindar de outro enigma, Raquel muniu-se de uma força descomunal que a induziu a ir naquele mesmo instante a Challice-Well. Pouco havia se passado da hora do almoço, sem fome, encorajou-se a seguir o seu destino. De ímpeto, trajou um macacão na tonalidade de esmeralda, com acessórios em castor, simples, porém elegante, ao posteriormente chamar um táxi que a levaria ao jardim dos seus devaneios. Ao adentrá-lo, andou por toda a extensão de Challice-Well em busca da fonte de pedras a jorrar as suas águas vermelhas de poder miraculoso. Após uma exaustiva procura, a encontrou em meio a um gramado florido onde certamente estaria enterrada a caixa de madeira rústica. Esperou que alguns visitantes se afastassem para cavar com as mãos a terra que a encobria, fazendo uma desordem no jardim. Os seus olhos arregalaram-se e um profundo suspiro foi dado. Transtornada com evidência, outra incógnita a assombrou. Como uma caixa de madeira permaneceria intacta ao transcorrer dos séculos sem que houvesse a sua deterioração? Raquel se conscientizou de que alguns dos seus questionamentos não seriam dilucidados numa só vida e se acaso o fizesse, enlouqueceria. Embora a curiosidade em abri-la fosse excedente, controlou-se para que não o fizesse em Challice-Well, com receio de ser flagrada pelo ato de vandalismo. Segurando a caixa contra o peito, parou unicamente para beber um pouco das águas vermelhas provenientes da fonte, partindo apressadamente para a pensão. Capítulo 27. No quarto da pensão, Raquel sentou-se na cama, posicionando a caixa diante de si. A curiosidade de antes cedeu lugar ao nervosismo, certa de que precisasse ser forte, estando agora a poucos passos de desvendar a inolvidável história de Alison de Laurentiis. Abriu a caixa, despejando seu conteúdo sobre a cama, atônita ao certificar a quantidade exorbitante de papéis encontrados. Cuidadosamente, os folheou um a um com receio de rasgá-los. Assim como a caixa de madeira, as folhas se mantiveram intactas apenas com os vestígios do amarelado deixado pelo tempo. Uma escrita leve, fina e delicada foi evidenciada, em tinta preta, de certo por uma pena de ponta afiada, sendo este o único instrumento predominante na época medieval. Um aroma agradável e indecifrável foi sentido, emocionada ao deter em suas mãos um contato tangível com o passado. Os seus olhos lacrimejaram ao segurar tremulamente o lenço branco com que Alison prendia os cabelos. De posse das folhas, Raquel conteve as lágrimas no anseio de não molhá-las ao iniciar uma silenciosa leitura no fito de decifrar o que as escritas teriam a lhe dizer. As suas emoções seriam comparadas às de Alison, como se as revivesse. Anoiteceu. Não consentindo que uma interrupção em sua leitura fosse ocasionada, ignorou as estrondosas batidas na porta do quarto em aviso de que o jantar seria servido. Ao término da leitura,
Lágrimas foram derramadas por sua face envelhecida, constatando que Alison fosse realmente uma mulher de fibra, que mesmo em sua dor, foi capaz de escrever a sua trágica história. Raquel decepcionou-se por não possuir o desfecho final dessa mesma história, não suspeitando que em poucos minutos os seus devaneios a fariam regressar a Stonehenge, ofertando-lhe com a graça de uma última revelação. Surpreendida com o horário, certificou-se de que se passassem das 6 horas da manhã, abatida, sonolenta e faminta, tomou uma ducha quente, na esperança de que pudesse restabelecer as suas energias, porém, o dia amanheceu chuvoso, convidando-a para repousar. Sem delongas, retirou-se do quarto para ingerir o seu desejum matinal, retornando a seguir. Raquel lutou contra o sono, ao contemplar a imagem do barão Murdoch. Feche os olhos. Não tenha medo. Chegou a hora da nossa despedida. Encaminhada ao passado, avistou Alison no jardim do castelo concentrada em suas anotações, presenciando-se um misto de lágrimas e sorrisos a cada palavra escrita. A olhos vistos, aparentava ser a mesma jovem de outrora, trajando um dos vestidos que o barão lhe presenteou. Um vestido branco adornado por pequenas e delicadas flores bordadas à mão conferia-lhe uma sutil elegância, associado ao uso habitual de um lenço branco amarrado em seus cabelos. Alison assustou-se com a inopinada presença da criada ao lhe informar. Com licença, baronesa. Um jovem rapaz deseja lhe falar, permita-me que eu traga na sua presença. Jovem rapaz, bradou Alison ao se levantar, deixando cair os papéis no chão, posto que raramente recebesse visitas. Qual o nome deste rapaz? Disse-me que o seu nome é Kyle Macduff. No entanto, instruiu-me a dizer, caso houvesse recusa em recebê-lo, que se trata do soldado ferido que a baronesa auxiliou em sua viagem à Escócia, relatou a criada ao entregar-lhe os papéis que ajudou a recolher. Sim, eu me lembro, por favor, traga-o até mim, ordenou Alison, em face da sua postura descortês em não ter perguntado o nome do soldado na ocasião, ainda que se recordasse da afeição nutrida. Em poucos minutos a criada voltou com o soldado. O entusiasmo ao revê-la não poderia ser descrito por meras palavras. O soldado curvou-se ao reverenciá-la, em seguida, ajoelhou-se ao ato de tomar-lhe as mãos, beijando-as num gesto afetuoso e despretensioso. De sobressalto, Alison o afastou de si. O que faz aqui? Perdoe-me pelo atrevimento. Estou aqui para agradecer o auxílio prestado. O soldado se levantou em acanhamento. Eu me precipitei. Não deveria ter vindo. Por que diz isso? Alegra-me a sua presença aí. Alison não terminou a frase, ao pressentir que o motivo da sua presença não se fundamentasse na gratidão. Baronesa. Eu fui criado para usar a sinceridade como arma principal do meu caráter. O nosso encontro foi traçado por Deus, e desde o dia em que a conheci, refleti muito a respeito de como abordaria o assunto que me trouxe aqui. Alison indicou um banco para que ambos se sentassem, emudecida, buscou em suas lembranças o que teria dito para deixá-lo abalado. Serei objetivo, enunciou o soldado num suspiro profundo. Desabafei com a senhora o infortúnio do meu nascimento ao ser jogado aos portões do castelo de Down. Entretanto, não concluí os eventos sucedidos ao meu resgate. Confesso que tenho uma incomensurável gratidão pela criada que me acolheu ao pedido do Duque de Albany, tornando-se assim, a minha mãe adotiva, alimentando-me e educando-me. Por consequência das batalhas, pouco desfrutei da sua presença, recebendo as primeiras aulas de esgrima aos 7 anos de idade. Obviamente o Duque me preparava para ser um dos seus leais soldados. Aos 13 anos de idade, a minha mãe adotiva demonstrou os primeiros sintomas da sua extrema fadiga, receando que o seu fim estivesse próximo, revelou-me o que viu e o que ouviu sobre os meus pais genitores para que partisse em paz quando Deus determinasse a sua hora. Meses após a sua revelação, veio a falecer. Não tive um pai adotivo, nem mesmo uma família que me acolhesse. Sem opção,
Fui morar no castelo, trabalhando na cozinha para me sustentar até atingir a maioridade para estar à frente ao campo de batalha. Alisson não compreendeu o que deveras o soldado queria lhe dizer. O que a sua mãe adotiva lhe contou a respeito dos seus pais genitores? Eles estão vivos. O meu pai foi assassinado, porém, a minha mãe vive. A minha mãe adotiva revelou que um homem rondava nossa morada, na intenção de se certificar do meu real paradeiro. Por alguns meses essa conduta se intensificou, depois cessou. Talvez a situação financeira do seu pai genitor não permitisse que o criasse, preferindo abrir mão do seu amor ao invés de vê-lo passar por privações. Alisson tentou mitigar a sua dor, ao ser austeramente repreendida. Nunca houve amor daquele homem. Por tudo que praticou com a minha mãe genitora, ele não é digno da minha compaixão, embraveceu seu baixar olhar, em virtude da sua ação intempestiva, perdão. O barão passava pelos arredores do jardim ao ouvir a voz exaltada do soldado, temeroso que Alisson estivesse em apuros, correu em sua direção, ao ser impedido pela mesma que ao fitá-lo, emitiu um sinal com uma das mãos para que não se aproximasse. O soldado notou o seu gesto e ao fixar o olhar no barão, constrangeu-se ainda mais. Por sua vez, o barão sentiu um forte arrepio percorrer a sua espinha dorsal, sem que pudesse ser ouvido devido à longa distância. Disse com a voz embargada pela emoção: "Você está vivo." Conforme o pedido de Alisson, o barão não interferiu na conversa. Estremecido com a visão, dirigiu-se para o aposento do casal, onde chorou às escondidas. Sem aperceber a súbita reação do barão, o soldado advertiu-a: "Se acaso exaltar-me novamente, leve em consideração meu nervosismo." Ao observar a expressão de serenidade no rosto de Alisson, revelou: "A minha mãe, ao contrário do meu pai, foi ainda uma mulher extraordinária. Eu me orgulho da sua coragem, determinação e doçura. Mesmo que nunca venha a me reconhecer como seu filho legítimo, a levarei para sempre em meu coração." Há pouco tempo, e fui agraciado com o privilégio de conhecê-la pessoalmente, embora ela não desconfiasse da natureza dos laços sanguíneos que nos une. Atestei que tudo o que me disseram ao seu respeito havia ultrapassado as minhas expectativas. Como pode se assegurar de que lhe contaram a versão correta? O seu pai pode ter sido um homem benevolente e a sua mãe, ao contrário do que dizem, uma mulher cruel. Alisson receou que o soldado estivesse criando falsos conceitos em relação ao caráter da mãe. Mencionei que a conheci pessoalmente, e garanto-lhe que a minha fonte de informação é demasiadamente confiável. Ao vê-la franzir a testa como a duvidar da sua convicção, anunciou: "Um padre." "Um padre?" repetiu abismada. Padre Duncan era o seu nome. Falou abertamente no almejo de induzi-la ao real entendimento da sua visita. O impacto do nome pronunciado atemorizou Alisson. Entre soluços, observou com minuciosidade a intensidade do olhar do soldado semelhante ao de William Turner. Os cabelos possuíam as mesmas ondulações, alguns dos traços marcantes do rosto lembravam as características do seu pai, o Sr. Thomas de Laurentiis. Um grito de sofrimento por tantos anos contido em seu peito se extravasou, como se todas as dores fossem arrancadas de uma só vez. Aos prantos, com as mãos em seu rosto, escondeu a vergonha de não ter reconhecido o filho gerado em seu ventre. Em súplicas de perdão ajoelhou-se aos seus pés, por um remorso que diariamente a consumia. Minha dor agregada ao ódio cegou-me para o óbvio. "Perdoe-me, meu filho. Perdoe-me por não ter lutado contra o seu pai no momento de minha fraqueza em que impiedosamente arrancou-me dos braços." Alisson não conseguia encará-lo, recordando-se da sua conduta ao repudiá-lo durante a gestação. "Arrependo-me de todos os meus erros. Espero que um dia eu seja digna do seu perdão." O barão surgiu repentinamente ao ser notificado por um dos criados que algo tenebroso ocorresse entre a baronesa e o desconhecido, por via do grito que os alarmou. No entanto, tomado pela emoção da cena presenciada, aguardou para que tomasse a iniciativa de se aproximar. Dignidade. Perdão.
Quem sou eu para julgá-la? O padre Duncan falou-me das suas dores, das suas angústias e das suas perdas, disse-me que não teve escolhas, a sua vida corria perigo. Sem notar a presença do barão, mirou-a nos olhos, alternamente enxugar as suas lágrimas com um lenço retirado do bolso. Soube que o homem que deveria chamar de pai a envenenou. Não falemos das minhas dores, sugeriu Alison. Como não falar de algo que está marcado em mim? Alegou o soldado. Como assim, marcado em você? Indagou Alison confusa. O veneno atingiu-me em seu feto, fazendo-me carregar uma deformidade física de nascença, uma marca que não será anulada da minha existência. Vendo-a se entristecer com a veracidade dos fatos, remediou a situação, apenas o nobre sentimento de uma mãe para tratar-me com esmero e carinho diante do preconceito de uma sociedade sem escrúpulos. Por favor, eu insisto por uma resposta, seja direto e não tenha receio de me magoar. O seu coração é capaz de me perdoar? Persistiu Alison. O que há para perdoar se nunca houve em meu ser o sentimento contrário ao amor? O padre Duncan transmitiu-me os bons ensinamentos, dentre os quais, o amor, a compaixão e o perdão. Abraçando-a, sussurrou em seu ouvido, o ódio que habita o seu coração deve ser esquecido. Tentarei, meu filho, eu juro que tentarei, garantiu-lhe no anseio de que a arte do perdão viesse a predominar o seu ser. Contudo, uma dúvida surgiu. Se o padre Duncan quebrou os seus votos sagrados ao lhe outorgar a revelação marcante da minha vida, sobretudo, ao apontar-me como a sua mãe genitora, esclareça-me por que não houve o interesse em procurar-me há mais tempo, ressaltando o fato de que houve a chance de se revelar em nosso encontro inesperado. O padre Duncan não quebrou os seus votos sagrados. Se algum segredo lhe foi transmitido em confissão, creia que o tenha levado em seu descanso eterno. E quanto ao fato de não procurá-la, sempre houve o interesse, porquanto, faltou-me coragem. Eu conhecia a sua história e de como havia sido a minha concepção ao mundo, atestando que a minha presença lhe traria dolorosas recordações. Eu não queria ser visto como um filho do impiedoso William Turner, mas sim, como o filho da generosa Alison de Laurentiis, afastando-a do caloroso abraço, finalizou ao beijar-lhe a fronte. Mãe, eu tive medo de me revelar, esse foi o único motivo do meu silêncio. Ao ouvi-lo proferir a palavra mãe, Alison caiu em novo prantear, num gesto afetuoso, acariciou o rosto do filho, dizendo-lhe com a voz do coração: Cale. Meu amado filho, após o seu desaparecimento, a sua tola mãe nunca deixou de te amar. Nunca perdi as esperanças de reencontrá-lo para que um dia eu pudesse lhe ofertar com o amor que não foi possível conceder ao seu pai, declamou o barão ao se aproximar. Vovô, emocionado, o soldado atribuiu-lhe um abraço. A forte emoção foi demais para Alison, ao sentir o seu corpo adoecer. Ajude-me, por favor, eu não possuo a sua vitalidade para carregá-la em meus braços. Pediu o barão conduzindo-o ao aposento do casal para que Alison fosse depositada sobre o leito. A sua mãe ficará bem, as suas recaídas são frequentes. O que ela tem? Indagou o soldado em agitação. O veneno ainda corre por suas veias, ao supor que o neto desconhecesse a razão da sua desventura, retificou um erro não existente. A sua mãe está doente, apenas isso. Não me esconda nada. Estou ciente de que o meu pai a envenenou. O padre Duncan falou-me boas coisas ao seu respeito, dentre elas, que o senhor lutou por sua vida ao lado do homem que amava, relatou o soldado. Vejo que está bem informado, pasmou-se o barão. Saiba que nem sempre eu fui um homem benevolente, realizei feitos dos quais não me orgulho a dizer. O passado não importa se as boas ações do presente perdurarem traço exprimir sabe as palavras que alegraram o avô, fitou em adormecimento a doce feição da mãe ao sussurrar, que os bons sonhos lhe acompanhem. De certo acompanharão, afirmou o barão acanhadamente perguntar, por qual nome eu devo lhe chamar? Ah, sim. Desculpe-me, não me apresentei conforme as tradições.
Carrego o sobrenome da minha finada mãe adotiva, portanto, eu me chamo Kyle Macduff, falou euforicamente a também formular uma questão. Devo lhe chamar de Barão Murdoch, ou simplesmente, por vovô? O barão sorriu sem nunca ter cogitado em sua vida ouvir algo do gênero. Ficarei honrado se me chamar de vovô. Com todo respeito à sua mãe adotiva, terei eu o deleite de agraciar-lhe com o meu sobrenome para que fizesse parte da nossa família. Ao vê-lo desnorteado, prosseguiu, um nome não representa nada em face da sua presença. Contudo, estou velho e não possuo herdeiros para levar adiante o nome da família. A figura da sua mãe adotiva será imortalizada em seu coração, eu nunca abdicarei desse direito. A minha gratidão pela mulher que o acolheu com sublime estima será eterna, sinto não tê-la conhecido pessoalmente. Vovô, o senhor a conheceu, assegurou o soldado. Como assim, eu a conheci? Qual o nome desta mulher? Boquiaberto e com o coração a saltitar, o barão anelava por uma explicação. Sophie Macduff. Ela me contou que trabalhou para o senhor por um curto período, recorda-se dela? Revelou sem atinar o pavor do barão. Temeroso que a criada tivesse revelado algo que o comprometesse, controlou seu nervosismo em afirmação. Sim, eu me recordo da criada. Minha mãe adotiva contou-me que o serviu e que o meu pai, ao assumir o seu lugar, dispensou-a dos seus serviços. As suas palavras bastaram para que o barão se sentisse aliviado, certo de que Sophie não o teria denunciado por vingança na intenção de preservar Kyle de novas decepções. Não me disse se aceitará o meu sobrenome. O barão retomou o assunto. Não os procurei a fim de reivindicar os meus direitos de herança. Eu sou feliz com a vida que levo. As riquezas não me atraem, proferiu de cabeça erguida. Perdoe-me, recusarei a sua nobre oferta. Não cometa essa tolice. Alyson recobrou a consciência, ao imediatamente contestá-lo. Por favor, aceite de bom grado o pedido do seu avô. Eu estou aqui pela senhora e não pela fortuna da família Murdoch, o soldado usou de franqueza. Acredito em você, meu filho. No entanto, ouvi o barão lhe dizer que precisa de um herdeiro para levar adiante o nome da família. Não tiro a sua razão, ele está certo, você é a pessoa escolhida, o único que carrega consigo o sangue da família de Laurentiis e Murdoch. Não deixe que as nossas conquistas e tradições perdurem no esquecimento. Ao enunciar-lhe algumas palavras, as suas forças se esvaíram novamente, conduzindo-a ao adormecimento. A sua mãe vivenciou muitas emoções num único dia, testificando a exaustão incedente de Alyson. O barão sugeriu que a deixassem sozinha. Acompanhe-me. Vovô, deixe-me ficar no castelo, por favor, clamou o soldado ao pressentir que a sua partida fosse inapropriada. O seu pedido é uma ordem, brincou o barão no anseio de descontraí-lo. Ambos os homens disfarçaram uma preocupação em comum. Nesse ínterim, o barão mostrou-lhe entusiasticamente o imenso castelo que os abrigava, incluindo as passagens secretas, conferindo com ar de satisfação o deslumbre do seu olhar. Capítulo 28. Alyson não apresentava nenhuma melhora aparente, por vezes, ao abrir os seus olhos comentava algo. Kyle se desesperou, tanto tempo perdido ao criar coragem para procurar a sua mãe biológica, e agora, ao seu lado, não poderia desfrutar dos bons momentos. O barão conscientizou-se de que nada do que dissesse atenuaria a sua dor. Certo dia encontrou o neto agachado aos prantos, num canto isolado do castelo, atônito com a cena, aproximou-se com cautela. O rapaz, ao sentir a sua presença, levantou-se ao proferir-lhe entre os soluços, com os olhos inchados e avermelhados. A minha vida inteira eu sonhei com o dia em que reencontraria a minha mãe, e nos seus braços seria eternamente embalado por seu doce sorriso. Porque Deus abnegou-me desse direito. O direito de ter uma mãe. O direito de ter uma mãe lhe foi concedido por Deus, infelizmente. O barão refletiu no que poderia ser dito para não afligi-lo ainda mais, porém,
A verdade deveria prevalecer. A sua mãe está morrendo. O seu estado de saúde se agravou e não existem recursos para reverter o mal que outrora lhe foi atribuído. Eu não acredito que a estou perdendo. Desolado, o soldado desorientou-se quanto ao rumo a tomar em sua vida. O barão o abraçou, sentindo a mesma dor dilacerante a rasgar-lhe o peito. O seu amor por Alison nunca foi ocultado e arrancá-la do seu convívio seria como negar a essência vital da própria existência. Ao buscar dentro de si uma força inexistente, com receio de que o tempo se esgotasse, informou rapidamente. Cale. A sua mãe solicita a sua presença imediata. O soldado arregalou os olhos defronte à inesperada notícia, sem articular um único gesto. Correu freneticamente ao seu encontro. A porta do aposento se encontrava entreaberta. No intuito de anunciar a sua presença, bateu-a para que fosse recepcionado. Entre, por favor. Alison rogou em baixo tom. A sua palidez o assustou. Convicto de que a sua mãe não resistiria por muito tempo, ajoelhou-se perante o leito, cabisbaixo para que as suas lágrimas não fossem notadas. Cale, meu filho. Levante a cabeça para que eu possa contemplar o seu belo semblante pela última vez. O soldado acatou o pedido da mãe. Por favor, não chore. Levarei a felicidade de reencontrá-lo e o perdão a tempos almejado. Ao mordiscar os lábios como habitualmente o fazia, perguntou-lhe, poderia realizar os meus 2 últimos desejos? Sim, minha mãe. Peça-me o que quiser. Trêmulo, o soldado acariciou seu rosto à espera de instruções. Em cima da cômoda, encontrará um pequeno porta-joias. Trago para mim. A solicitação foi atendida às pressas. De posse do porta-joias, Alison retirou um anel, entregando-lhe a seguir. O que eu devo fazer com isso? Indagou o soldado precipitadamente. Enterre-o por entre as pedras místicas de Stonehenge. Instruiu a mãe. Por que eu faria algo do gênero? Abismou-se o soldado. Eu acredito que o poder sagrado de Stonehenge me levará para junto do meu amor, elucidou Alison com serenidade na voz. Gillian Campbell, o soldado pronunciou o nome com total convicção, sendo ele, conhecedor do amor que foi tragicamente destruído por seu pai. Perdoe-me a minha indiscrição. O padre Duncan contou-me sobre vocês dois. Padre Duncan foi um fofoqueiro, isso sim, zombeteou Alison. Eu não traí o seu pai. O meu coração sempre pertenceu a Liam. Fui coagida a permanecer do seu lado contra minha vontade. A senhora não me deve explicações. Conheço a sua história melhor do que ninguém. Ao afavelmente segurar as suas mãos, questionou-lhe em curiosidade. Este anel lhe foi presenteado por Liam. Sim. Este anel simbolizaria um pedido de casamento. Contudo, não houve tempo. A penosa lembrança fez com que uma única lágrima rolasse por sua face. Farei o que me pede, sem prorrogar o assunto que abriria ainda mais uma ferida não cicatrizada em seu coração, indagou. E qual seria o seu outro desejo? Que aceite o pedido do seu avô e assuma na família o lugar que lhe é de direito. Alison temeu uma nova recusa em virtude do seu orgulho. Não almejo o direito à fortuna da família Murdoch, contestou o soldado. Cale, preste atenção no que lhe direi. Em breve eu partirei, assim como seu avô, portanto, se não aceitar, o castelo será invadido por larápios que virão atrás dos bens materiais da família. Você é o único herdeiro direto do barão Murdoch. Não há como escapar do seu destino. Aceite, por favor. Eu aceitarei, embora houvesse uma desmedida recusa dentro de si. O último desejo de Alison não poderia ser negado. A fortuna como recompensa pelo tempo perdido longe da família não era o seu propósito. O seu real desejo lhe seria tirado em breve. O amor e a presença da sua mãe biológica. Entretanto, Alison lhe deixaria a maior das heranças. A pureza dos seus sentimentos, fundamentada na doçura e na bravura que ele nunca imaginou coexistir numa mesma mulher. Para Alison,
A dor de um novo abandono dilacerava sua alma que após tantos dissabores, lhe havia sido outorgada por Deus a felicidade, ainda que fugaz de conhecer o seu filho, considerando que essa fosse a única felicidade concretizada em sua existência terrena. Sentindo a sua vista embaçar, requisitou a presença do barão no intento de se despedir. Enfim, era chegada a hora de partir. Kylie acatou a sua determinação, sem atinar que o beijo afetuosamente recebido em sua face significasse a despedida da mãe, conquanto as suas últimas palavras ressoaram como um recital de anjos em seu ouvido. Nunca se esqueça de que o meu amor por você transcenderá as fronteiras do inimaginável. Amo-te, meu filho. Ao receber o informe, o barão adentrou o aposento do casal esbaforido, certo de que Alison quisesse se despedir. Ao vê-la se derramar em lágrimas, correu em auxílio, ajoelhando-se perante o leito, semelhantemente ao neto, em súplicas de perdão, não só pelos seus feitos pregressos, mas por se culpar pelos feitos do seu filho, William Turner. Perdão por tudo que a fiz sofrer. Alison depositou com suavidade uma das mãos sobre os seus lábios, fazendo-o se calar, ao brandamente lhe dizer: eu tenho uma dívida de gratidão com o Senhor. Não há dívida. Perdão, eu. Alison silenciou com o mesmo gesto anterior. Ouça-me, por favor, sinto que não me resta muito tempo. O Senhor acolheu-me quando necessitei de amparo, deu-me alegrias nos instantes em que meu corpo padecia pelas lembranças que devastavam a minha alma. Portanto, eu lhe peço que se liberte das amarras que o prendem ao passado. O Senhor manifestou seu arrependimento ao estender caridosamente a sua mão em auxílio ao meu pai, sobretudo, a Liam, tornando-se um companheiro leal, segurando a sua mão, apertou-a com extrema violência em contração à dor sentida. Quanto a William, não carregue uma culpa que não lhe pertence. Kylie ensinou-me que o amor, a compaixão e o perdão foram os ensinamentos transmitidos pelo Padre Duncan. Mesmo que me pareça surreal perdoá-lo, levarei desta vida os bons sentimentos vivenciados e nutridos. William pagou caro com a sua própria vida ao morrer em uma emboscada arquitetada por ele mesmo, recebendo exatamente aquilo que merecia. Perdoe-me por falar dessa maneira. Apesar de tudo, ele era o seu filho. Não há o que perdoar. Agradeço por suas gentis palavras. Confesso que o seu carinho transformou-me, embora o seu amor nunca tenha me pertencido. Alison tentou se justificar. No entanto, o barão fez menção para que o deixasse finalizar a sua narrativa. Deveras, não obtive o seu amor. Por outro lado, a dádiva da sua companhia resplandeceu os meus dias. Mormente, ao ofertar-me com uma razão para sorrir, de súbito, calou-se, não detendo a mesma pureza de sentimentos para perdoar William. Alison assimilou a sua incerteza, postulando em seu suspiro final de vida: perdoe William e proteja a Kylie. Antes de fechar os olhos, brindou-lhe com o seu belo sorriso e comovente enunciar: ao meu modo, eu amei por tudo que fizeste e representaste em minha vida. Adeus, meu querido Barão Murdoch. O Barão Murdoch testemunhou a sua partida, aos prantos, debruçou-se sobre o seu corpo inerte, ao ato de replicar a sua última fala. Fala esta que foi compreendida pelo espírito de Alison em desprendimento do seu corpo físico. Adeus, minha querida baronesa. Prometo amar e proteger Kylie com a minha própria vida se for preciso. Prometo encontrar dentro da minha inabalável fé um modo de perdoar William. De cabeça baixa, o barão foi de encontro ao neto para lhe dar a triste notícia do seu falecimento. A sua mãe acaba de partir. Avô e neto se abraçaram, choraram e se consolaram convictos de que muitas mudanças ocorreriam em suas vidas. O barão providenciou todos os preparativos fúnebres, não poupando esforços e fortuna para lhe ofertar com uma despedida memorável, sepultando ao lado do seu pai, o Sr. Thomas de Laurentiis e do seu amado, o oficial Liam Campbell, nas proximidades da abadia de Glastonbury. No funeral,
alguns monges compareceram em solidariedade ao barão a fim de prestar as últimas homenagens, porém, a nobreza não foi notificada a respeito do infortúnio que abalou drasticamente a família Murdoch. Estando o barão ciente de que Alyson não aprovaria a presença daqueles que a condenaram injustamente por ter pertencido a William Turner como esposa, e mais tarde ao próprio barão Murdoch, no desempenho de uma mesma função, sem que houvesse a sapiência dos fatos que a levaram à prática de tal conduta. Após o funeral, Kyle partiu rumo a Stonehenge na intenção de enterrar o anel de rubi que lhe foi entregue pela mãe, sem que o barão desconfiasse do motivo da sua viagem, alegando que teria um assunto pendente a resolver e que voltaria ao castelo o mais breve possível. Ao retorno, os dias do barão foram preenchidos com o afeto do neto que, ao ter abandonado seu posto militar, iniciou seu comando nos negócios da família. O barão esforçou-se para transmitir o seu conhecimento, na indubitável crença de que logo a sua jornada cessaria, partindo assim, de encontro ao filho para que juntos deixassem as indiferenças de lado, libertos dos sentimentos que os assolam em vida terrena. A história de Alyson de Laurentiis permanecerá uma incógnita para aqueles que não se derem a honra de conhecê-la, todavia, a sua essência habitará para sempre as terras da esquecida cidade de Stonehenge. Ao despertar do passado, Raquel dispôs de uma paz interior, deduzindo que as últimas ocorrências não haviam sido registradas em suas anotações em virtude da enfermidade de Alyson. O seu espírito marcado pelo sofrimento carregava uma bagagem de cicatrizes. Doenças inexplicáveis diante da tecnologia avançada, episódios e pessoas que retornaram ao seu convívio social para que ela tivesse a chance de corrigir-se e evoluir-se, aperfeiçoando as antigas qualidades e adquirindo as novas virtudes. Apesar do auge da idade, Raquel descobriria dentro de si um modo de perdoar o Sr. Logan Grant, emotiva, refletiu por horas até chegar a uma conclusão. Antes de regressar ao Brasil, faria uma única e exclusiva parada. Stonehenge. Com um pequeno esforço, retirou do pescoço uma delicada corrente de ouro. Nela continha no lugar do pingente, um anel de rubi. Com os olhos lacrimejados, observou-o por um fugaz instante, recordando-se do seu amado Nathanael. Seguindo os passos da sua existência pregressa, como se fosse um presságio a ser concretizado, decidiu enterrar o inestimável anel por entre as pedras místicas de Stonehenge, na esperança de que um dia, as suas almas se reencontrassem, e entrelaçadas, vivenciassem a plenitude de um amor proibido pelo tempo. Raquel agarrou-se com afinco nessa esperança, aguardando com serenidade o momento da sua partida, certa de que Nathanael estará à sua espera, gentilmente a guiá-la em sua travessia, auxiliando-a em seu preparo espiritual, no anélito de juntos alcançarem a dádiva suprema de uma nova reencarnação. Fim. Se você gostou desta história, por favor, deixe o seu like, e o seu hype. Este audiolivro representa uma contribuição do canal, Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você.